Então, vamos sair dos distúrbios do sono, vamos falar pelas gestantes. E, para isso, eu gostaria de convidar a doutora Thelma Regina Mariotto Zacca. A doutora Thelma vai falar sobre dor em gestante, como tratar. A doutora Thelma, ela é médica ginecologista e acupunturista com atuação em dor. Ela é doutora em ciências pelo Departamento de Neurologia da USP, colaboradora do Centro Interdisciplinar de Dor e coordenadora do Ambulatório de Dor Pélvica Crônica do Hospital das Clínicas da USP, docente do Programa de Pós-Graduação de Cuidados ao Paciente com Dor do Hospital Sírio-Libanês e presidente do Comitê de Dor da Associação Paulista de Medicina. A doutora Thelma já está em sala, acredito que sim. Está com a palavra. A senhora vai dispor de 50 minutos para fazer a sua apresentação. Fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença e por compartilhar os conhecimentos aqui conosco. Obrigado, Marcelo, pelo convite, a sociedade pelo convite, a você pela coordenação da mesa. Então, vamos lá, já que o meu tempo, eu acredito que é suficiente. Mas, enfim, né, não vamos ficar perdendo muito tempo para falar de um assunto que é bastante interessante, a meu ver. Então, qual é o grande problema, né? Quando nós falamos de gestante, e a gestante está em todos os lugares, vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Ótimo. Eu sempre brinco que é uma questão duvidosa e calamitosa, né? Um empurra para o outro, o que eu faço agora? Então, vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode medicar e o que a gente pode usar a nível de acupuntura. Bom, aqueles mais radicais vão dizer que o melhor para tratar uma gestante é benzer, um galho de arruda ou muita água, porque a água sem gás, sem odor, né, sem sabor, não vai fazer mal nenhum para a gestante. Mas brincadeiras à parte, eu vou lembrar vocês que durante a gestação existem mudanças fisiológicas, hormonais, metabólicas extremamente importantes. No quesito boca, a questão hormonal é preponderante, as modificações de estrógeno e progesterona aumentam e muito os quadros de gengivite, de lesões na boca, né, fissuras, boca seca, enfim. Mas estas mudanças favorecem o início de quadros dolorosos ou intensificam quadros dolorosos pré-existentes. Pensem numa pessoa que tem uma alteração do sono, que tem uma fibromialgia e que fica grávida. Tudo vai ficar pior. Durante a gestação, estrógeno e progesterona aumentam, surge um hormônio que é bem... ele não tem grandes efeitos durante o período não gravídico, que é a relaxina, e também a prolactina, que aumenta nessa fase. Tudo tem mais sangue, então há um aumento de fluxo sanguíneo na gestante como um todo, tá? E isso é muito importante. Existem várias alterações anatomofisiológicas, eu vou chamar a atenção para a questão postural, porque ela também envolve o dentista, o odontólogo, né? Então, olhem só, esta postura que vai se intensificando ao longo da gestação, que é o aumento da curvatura da cifose cervicotorácica, uma hiperlordose lombar e a hiperextensão de joelhos. Vejam o desvio do eixo e o que isso pode trazer, inclusive, a nível de articulação temporomandibular, de mordida, não é? E tudo isso a nível físico pode aumentar o risco, principalmente das dores musculoesqueléticas, da lombalgia, das dores no joelho, da cervicobraquialgia. Como é que nós classificamos a dor durante a gestação? Nós classificamos como nós classificamos em qualquer situação. Nós vamos falar de dor aguda e crônica, então, quanto à temporalidade, essa dor pode ser aguda e pode ser crônica. Vocês vão dizer crônica na gestação, mas ela já começou com a dor? Não. Se a gestação dura 9 meses, se existe, a nível de temporalidade, o conceito de que após 3 meses de dor, essa dor se torna aguda,
se torna crônica, desculpe, a dor aguda se torna crônica. Então, se essa dor começou como aguda no início da gestação, você chegou ao final da gestação sem resolvê-la, essa paciente tem uma dor crônica, né? E você tem um enorme de um problema. Quanto à fisiopatologia, as dores durante a gestação, como qualquer outra dor, elas podem ser nociceptivas, então, onde existe um dano real ou potencial de um tecido não neural, e que vai ativar, que vai sensibilizar os nociceptores periféricos, que são as fibras A, delta e C. Existem as dores neuropáticas menos frequentes durante a gestação, dificilmente, salvo a síndrome do túnel do carpo, que é uma dor neuropática que surge durante a gestação, ou até uma lombociatalgia, ou um herpes zoster, mas daí realmente é muito azar, né? Mas pode acontecer durante a gestação. Então, a dor neuropática é aquela dor onde existe uma lesão ou uma doença do sistema somatosensitivo. E a dor nociplástica, que são dores por alteração da percepção dolorosa, como acontece na fibromialgia, na síndrome do intestino irritável, na síndrome da bexiga dolorosa, na vulvodine, enfim, e que às vezes que geralmente não estão presentes, graças a Deus, durante a gestação. Além da duração, né, da temporalidade da dor e da fisiopatologia, eu vou lembrar a intensidade. Essa dor pode ser fraca, moderada ou forte. As dores músculo-esqueléticas são as mais frequentes durante a gestação. Dor lombar, sacroiliaca, na sínfise púbica, a famosa pubalgia, e no cóccix, a famosa coccigodínia. Dentre as dores nociceptivas, a dor, eu trouxe aqui a lombalgia para lembrar que praticamente 90% das mulheres têm dor lombar num período da gestação, habitualmente após o 6º mês. Mas existem mulheres que já começam com dor lombar por volta do 3º mês. Outras dores nociceptivas na área odontológica é a cárie, por exemplo, e as periodontites. Eu vou fazer aqui um breve comentário. Alguns trabalhos, alguns estudos clínicos mostram que pacientes com periodontite têm um risco 7 vezes maior de trabalho de parto prematuro ou até de abortamento. Esses estudos hoje, alguns estudos mais modernos, não veem uma relação tão grande entre a periodontite, trabalho de parto prematuro, abortamento, maior risco de endocardite, mas, de qualquer forma, a prevenção e o cuidado com os dentes, com a boca durante a gestação, são de suma importância. Na dor neuropática, então, eu já comentei que seria a síndrome do túnel do carpo e a lombociatalgia. Fazendo um breve relato, até porque, né, eu não sou dentista, mas é importante lembrar das doenças orais durante a gestação, as doenças periodontais, como eu já falei, a mobilidade dentária, o maior risco de cárie. No passado se dizia que a cada gravidez um dente, né, se perdia um dente, e isso, graças a Deus, não acontece mais. As erosões, as aftas, são muito frequentes durante o período gestacional, assim como os granulomas, situações mais graves que podem gerar dor. Tudo isso tem este componente extremamente importante, que são as alterações hormonais. Quanto mais estrógeno, principalmente estrógeno, maior é o risco das doenças orais, e a gente não tem como controlar a produção de estrógeno durante a gestação. E aí, como é que a gente trata? Trata, não trata, manda benzer, toma água, o que a gente faz? Então, eu vou primeiro lembrar o que é a farmacocinética rapidamente. Então, quando a gente toma um remédio, esse remédio é absorvido, distribuído pelo plasma, pelo sangue, é metabolizado, geralmente metabolizado no fígado, e eliminado, geralmente essa eliminação é renal. Como que isso acontece durante a gestação? Então, olha só, tem uma série de alterações, eu vou detalhar um pouquinho sobre elas, para a gente entender a farmacocinética e por que modifica tanto a farmacocinética de uma droga durante a gestação. Então, quando a gestante ingere um comprimido, ela tem uma absorção diminuída, por quê?
ou porque ela tem mais vômito, esse estômago ele tem um esvaziamento gástrico mais lento, existe uma diminuição, uma lentidão do movimento, da motilidade intestinal. Em relação à distribuição, essa mulher está hemodiluída, então é muito comum o ginecologista ou aquela pessoa que não está muito adaptado, não conhece muito o perfil feminino, quando pede um hemograma para uma gestante e encontra essa gestante anêmica. Não, ela não está anêmica, ela está hemodiluída. Ela até pode estar anêmica, tá, gente? Mas geralmente é uma hemodiluição. Ela tem um HB, ela tem um HT baixo, um hematócrito baixo, porque ela está hemodiluída. Se ela está hemodiluída, ela tem, portanto, mais plasma, mais líquido, a concentração do fármaco geralmente diminui e eu preciso de doses maiores para obter o mesmo efeito. Talvez isso explique por que vocês usam um X de lidocaína numa paciente não gestante e tudo certo, a anestesia fica ok, e na gestante isso às vezes não acontece. Vocês usam um analgésico no início da gestação, do meio da gestação para frente, não tem mais a mesma ação, porque ela está hemodiluída, porque o metabolismo está alterado por conta do aumento do estrógeno e da progesterona, e além disso, a partir do 6º mês, ela tem um aumento da eliminação da excreção renal. Bom, posto isso, eu vou detalhar um pouquinho essa questão de absorção, distribuição, metabolização e excreção de um fármaco. Então, eu já disse que a motilidade gastrointestinal é lenta, o pH do estômago é mais ácido, é mais básico, ele está aumentado, ela tem mais sangue, e eu falei no começo que tudo fica sanguíneo, a gestante tem uma coisa que se chama embebição gravídica também, então tudo está inchado, tudo sangra mais. Ela pode ter náuseas e vômitos, eu disse que demora mais para esse estômago esvaziar, então demora muito mais o início da ação desse fármaco, e no total ela absorve menos, principalmente os via orais. Em relação à distribuição, eu falei da hemodiluição, mas eu vou lembrar também que ela engorda. Então, o aumento de peso vai levar a um maior depósito de gordura. Aqueles fármacos que são lipossolúveis, eles vão amar, né, ficar lá naquele tecido gorduroso. Ainda, isso é mais um fator que corrobora para diminuir a concentração do fármaco no plasma, ok? Então, eu tenho um aumento do volume plasmático, mas não da concentração do fármaco. Eu tenho uma diminuição de proteínas plasmáticas, portanto, mais fármacos livres. Vamos lembrar que eles se ligam principalmente à albumina. E a perfusão uterina, que é 10 vezes maior, então distribui mais. Em relação ao metabolismo, eu já falei que o metabolismo está alterado, e uma das coisas que a gente observa é o aumento da atividade do CYP3A4, que está relacionado com o metabolismo dos opioides, então ela depura mais a metadona. Mas a gente vai chegar, nós vamos falar um pouquinho de cada fármaco, inclusive dos opioides. Bom, então, num resumo da ópera até aqui, eu tenho aumento do volume plasmático, aumento da gordura corporal, aumento do volume da distribuição dos fármacos, portanto, uma menor concentração de fármacos a nível sérico. E eu tenho uma maior taxa de filtração glomerular, portanto, uma maior excreção, que aumenta em até 3 vezes no último trimestre da gestação. E aqui eu vou fazer um adendo, lembrando assim, se é ruim a nível analgésico, é ruim a outros níveis. Então, é aquela paciente que, a partir do 6º mês, ela descompensa. Ela descompensa a nível da tireoide, ela descompensa a nível da hipertensão, do diabetes. Por exemplo, se ela é uma pessoa epilética. E por que isso é importante? Por que a Kátia me convidou para falar disso para vocês? Porque, assim como o ginecologista é o médico da mulher, o dentista também é. Ele é um clínico. A mulher sempre se queixa para ele disso, daquilo, comenta. Então, orientar é a coisa mais importante que vocês fazem e que vocês ajudam
nos ajudam a ter um melhor entendimento para essa gestante. Muito bem. Então, alertá-la é o dever de todos, né? Bom, então, veja, se tem toda esta alteração a nível da absorção, metabolismo, distribuição e excreção de um fármaco, fica claro que a farmacocinética está alterada durante a gestação, o que altera, então, o perfil de eficácia e segurança. Porque esse fármaco vai ser absorvido, distribuído, metabolizado e excretado de forma absolutamente diferente de uma pessoa não gestante. Tudo bem? Então, quando eu vou prescrever um fármaco para gestante, eu preciso pensar nela, no feto e na placenta. Na gestante, eu preciso saber em que fase da gestação ela está. E no fármaco, eu tenho que pensar qual é o grau de ligação proteica, qual é a solubilidade lipídica e qual é o peso molecular, para saber, inclusive, o que atravessa e o que não atravessa a placenta. Em relação ao feto, eu vou lembrar para vocês que até o 55º dia, ou seja, até o 3º mês, é o período da organogênese, então é o período do tudo ou nada. O fármaco que eu prescrevo, algo que eu faça, pode determinar um abortamento ou pode não acontecer nada. Então, uma das grandes dúvidas é assim, radiografa ou não radiografa? No passado não se radiografava, né? Mesmo o raio-x dentário. Hoje em dia, se preciso for, pesa-se risco-benefício e se for ok, se for necessário, não tem grande problema. A literatura mesmo mostra isso. Pede para evitar até o 3º mês, mas, se preciso for, é possível de ser feito. A partir do 3º mês é a fase do crescimento e função desse feto. Então, tudo que eu fizer nesta fase, eu posso determinar alguma alteração para o crescimento fetal ou na sua funcionalidade. E a partir do 6º mês, eu vou determinar as síndromes perinatais. Então, eu faço um opioide a partir do 6º mês. Esse bebê pode nascer com uma síndrome de abstinência, com uma depressão respiratória, tá? Bom, então vamos ver o que eu posso usar e o que eu não posso usar. Mas aí vocês devem estar se pensando, ela não falou da placenta, né? E aí? Aí é o que eu sempre digo, a placenta é um ser que não segura nada. Tem 3 coisas que não passam pela placenta: heparina, curare e insulina. Nós não vamos usar nada disso para tratar dor, nem vocês para tratarem os dentes dolorosos. Portanto, nós estamos na roça, tá? Tudo passa pela placenta, principalmente os fármacos com alta solubilidade lipídica e de baixo peso molecular. E aí, né? Falou, mas vai usar o quê? Então, claro que sempre que possível, eu vou utilizar medidas não farmacológicas. Eu vou usar acupuntura, no caso da dor lombar, essas cintas são muito interessantes, melhoram muito a dor lombar das gestantes. Esta, além de dor lombar, melhora a sacroileite e a pubalgia. Orientá-la para fazer fisioterapia e que tenha uma alimentação saudável. Quanto mais gorda, mais problemas, né? Simples assim. Então, essas orientações sobre estilo de vida, sobre dieta, sobre exercícios, adequar as atividades de vida profissional, de vida da vida diária, acupuntura e psicoterapia são sempre extremamente adequadas nessa fase, em qualquer fase da gestação. A acupuntura tem um detalhe sempre importante. Eu vou voltar aqui. Decúbito lateral, essa paciente não está em decúbito lateral direito. Decúbito lateral, não, ela está assim, em decúbito lateral direito, esquerdo, desculpe, ela não está, ela está em decúbito lateral direito, depois eu mostro uma que está em decúbito lateral esquerdo, para poder você aliviar, tirar todo o peso da veia cava, né? Vou, inclusive, mostrar para vocês a posição ideal, que vocês devem saber melhor do que eu, quando vocês tratam de uma gestante. E eu posso, sim, usar a escada analgésica para tratar a dor da grávida, independente do tempo, com adaptações.
Então, antigamente, os fármacos eram classificados em A, B, C, D e X, eu vou manter essa classificação até por uma questão didática, mas vou lembrar que só a Austrália mantém esse A, B, C, D e X. Antigamente era assim, eram aqueles fármacos que podem ser usados em qualquer fase da gestação, que não determinam nenhum problema, nós não temos nenhum fármaco para qualquer tipo de doença, tá? Que são as vitaminas. B, eles podem ser usados sim em qualquer fase da gestação, porque os estudos não mostram nenhum tipo de alteração. Lembrando que não existem estudos duplo cego, randomizados, placebo-controlado com gestantes, né? É tudo relato de caso. E a gente tem que pensar que, além do relato de caso, existem todas as diferenças sociais, étnicas, de países, né, culturais. Então, a gente precisa a seriedade daquele que retrata o caso clínico com alguma alteração. Então, tudo isso precisa ser pensado e tudo isso a gente precisa analisar na hora de prescrever um fármaco. C são aqueles fármacos que você não sabe muito bem, né? São, às vezes, os mais novos, não tem nenhum relato de caso que fale sobre ele, então a gente usa. O D, eu só uso se precisar muito. E o X é contraindicado. Não tem nada contraindicado dos fármacos que a gente usa durante a gestação. Aí, nesse contraindicado, entraria o IG4, ponto de acupuntura, porque pode determinar abortamento. Tudo pode determinar abortamento e nada pode determinar abortamento. Então, primeiro, depende muito da vulnerabilidade e da fragilidade daquela gestação. Segundo, quanto mais dor você promove na doente ao inserir uma agulha, maior risco você tem de determinar uma contração desse útero. Então, uma boa técnica não vai determinar abortamento em ninguém. Bom, então, vamos lá falar um pouquinho dos analgésicos. Todo mundo adora prescrever paracetamol para gestante. O paracetamol está classificado como B, mas eu tenho que usar uma dose menor do que 3 gramas e por um período curto. Olhem só, alguns estudos mostram o aumento de risco de asma em crianças, alguns estudos dizem que sim, outros estudos dizem que não, mas aqui quase todos eles têm a mesma opinião. Essas crianças se desenvolvem com déficit de atenção, com hiperatividade, atraso no desenvolvimento motor, alterações de comunicação verbal, aumenta o risco do espectro autista e diminui a distância anogenital nos fetos do sexo masculino. Não sou eu que diz, esse é um estudo recente de 2021, que além de todas essas alterações, inclusive de TDAH, mostra a puberdade precoce nas meninas, tá? Então, gente, paracetamol eu prescreveria com muito cuidado, fora que ele é hepatotóxico para a mãe e para o feto, tá? O metamizol, que é a famosa dipirona, não tem nenhuma classificação no FDA, porque americano não usa dipirona, mas até ontem não tinha na literatura nenhum trabalho que falasse que ele é inadequado, que o seu uso é proscrito durante a gestação. Então, pode ser usado? Pode. Se vocês me perguntarem se eu prescrevo, é muito. Quanto? 1 grama a cada 6 ou até a cada 4 horas. E os anti-inflamatórios? Eu sei que analgésico é uma coisa que vocês prescrevem, né, vocês dentistas, e os anti-inflamatórios também vocês costumam prescrever. Geralmente vocês usam os inibidores não seletivos de COX-1 e COX-2. Bom, os anti-inflamatórios, eles são B até o 6º mês. Vou sugerir que vocês não usem ibuprofeno nos primeiros 3 meses. Sim, ibuprofeno é um anti-inflamatório, um inibidor não seletivo de COX-1 e COX-2. E por que não usar anti-inflamatório, o ibuprofeno nos 3 primeiros meses? Existem 2 estudos clínicos, 2 relatos de caso que falam
do aumento do risco de abortamento. Então, se essa paciente for lá, ler, ela vai dizer, tá vendo, foi o senhor que me levou ao abortamento. Então, não prescreva. E aí, o que você prescreve? Outros anti-inflamatórios, até diclofenaco. O que é importante quando eu prescrevo um anti-inflamatório durante a gestação? É usar anti-inflamatório de meia-vida curta. Diclofenaco tem uma meia-vida de 2 horas, ibuprofeno de 1 hora, um cetrolaco, por exemplo, que tem uma alta potência analgésica, tem uma meia-vida de 5,6 horas. Piroxicam, jamais, porque a meia-vida do piroxicam, que é o Feldene, é de 57 horas. Então, eu preciso fazer esta avaliação. Quanto eu preciso usar o anti-inflamatório e utilizar, de preferência, um de meia-vida curta, evitando o ibuprofeno nos 3 primeiros meses. Mas eu não posso utilizar anti-inflamatório após o 6º mês, pelo risco de fechamento precoce do ducto arterioso. Isso leva a hipertensão pulmonar e morte do RN. Pode diminuir o líquido amniótico, maior risco de oligoâmide, de dismorfose facial? Pode sim, mas o risco maior é de fechamento precoce do ducto arterioso. Então, após o 6º mês, nós precisamos pesar muito o risco-benefício, mas muito, para prescrever um anti-inflamatório, fora que se você usa um inibidor não seletivo de COX-1 e COX-2, lembra que ele vai inibir tromboxana e aumenta o risco de sangramento, né? Se eu for usar um Coxib, ok, ele não tem efeito gastrointestinal, mas aumenta os riscos cardiovasculares, aumenta o risco de hipertensão, de edema. Então, é uma situação, e também os Coxibs têm meia-vida longa. O Celecoxib tem uma meia-vida de 11, 12 horas, e o Etoricoxib meia-vida de 22 horas. Então, eu preciso estar muito atento. Mas aí vocês devem estar se pensando assim, mas se ela chegar lá e eu precisar, eu uso um fitoterápico, né? Então, um dos fitoterápicos que se pensa, às vezes, como anti-inflamatório é o Apagófiton procumbens. Ele é D, por quê? Porque ele aumenta o risco, então ele não pode ser usado. Ele tem uma ação espasmódica e uterotônica, e ele pode acelerar o trabalho de parto. Ele é utilizado em algumas comunidades africanas para induzir o trabalho de parto. E a arnica? Olha lá, pus até o Dzinho lá escondidinho. Também é D. Mas eu posso falar para a paciente passar uma pomadinha de arnica, porque ela ficou muito tempo com a boca aberta, para melhorar aqui a dor da articulação? Pode, mas prescrição oral, não. Por quê? Porque a arnica, apesar de ser essa florzinha tão linda, ela induz o abortamento, é um estimulante uterino e é tóxica para vários sistemas durante a gestação. E a moda é cúrcuma, né? Vamos fazer um açafrão. Então, não tem estudos praticamente em humanos, mas em animais, a cúrcuma mostrou que ela melhora as complicações da pré-eclâmpsia, do diabetes gestacional, da restrição de crescimento fetal e do parto prematuro. Mas em animais, né? Mas também em animais observou-se efeitos nocivos na maturação do oócito, fertilização e desenvolvimento do blastocisto. Então, se eu tiver, não, eu não vou usar, mas se eu tiver que usar, eu vou usar depois do 3º mês, ok? E tem os corticoides, ok. Dos corticoides, o que eu posso usar com maior segurança é a dexametasona e a metilprednisolona. Todos os outros têm relatos de alterações, de malformações. A betametasona, a cortisona e a prednisona são C depois do 3º mês, mas antes disso eles podem aumentar o risco de diminuição da circunferência craniana, de fetos pequenos para a idade gestacional, que é o que a gente chama de PIG, e de fissuras orais, fendas palatinas e lábio leporino. É um problema, mas vamos lá. Os antidepressivos, né? Não sei se vocês prescrevem, mas eu vou lembrar que dos tricíclicos, a nortriptilina tem menos eventos adversos, e que a amitriptilina e a nortriptilina são C, mas a amitriptilina
determina mais efeitos anticolinérgicos do que a NOR. E a imipramina é proscrita durante a gestação pelo aumento de risco de parto prematuro, alterações metabólicas ou endócrinas, síndrome de desconforto respiratório e ainda na imipramina, malformações cardiovasculares. Dos antidepressivos duais, tem poucos estudos com a duloxetina, mas estudos recentes realizados na Dinamarca mostram que a duloxetina tem um risco muito pequeno durante a gestação. Não se detectou malformação. Na vela, eles já falam de abortos espontâneos, de baixo peso ao nascer, prematuridade, hipertensão pulmonar do RN, síndrome serotoninérgica neonatal, síndrome de abstinência e alteração neurocomportamental. Mas quando você vai ver a classificação dos dois, é igual, é C. Então, é uma caixinha surpresa. Esse estudo anterior a esse dinamarquês fala do aumento do risco de abortamento com a duloxetina, o aumento de risco de malformação fetal de 2% e a síndrome de adaptação do recém-nascido, que é discutível. Em termos dos anticonvulsivantes, a gente deve sempre utilizar um anticonvulsivante só, isoladamente, a não ser que não tenha jeito, e suplementar com ácido fólico durante toda a gestação. A carbamazepina é a que mais determina alterações, embora ela seja classificada como B para alguns e D para outros. O topiramato, que se usa muito para enxaqueca, ele pode determinar hipospádia, mas isso em ratos do sexo masculino. E o mais do bem é a lamotrigina. E a GABA e a pregabalina, pode usar? A GABA, ela é considerada C, a pregabalina é considerada D, mas alguns estudos mostram que não é conclusivo essas malformações que eles relatam, e inclusive eles não relatam quais malformações, então a gente precisa usar sempre com muito critério, avaliando risco-benefício. Dos antipsicóticos, eu vou lembrar que a clorpromazina é C no início da gestação e D no último trimestre, porque aumenta o risco de hipotensão, de dificuldade de sucção desse recém-nascido, de letargia. Hoje se fala, tudo é quetiapina, né? Ela é responsável por 3,6% de malformações, tanto ela quanto a olanzapina são D, e as duas aumentam o risco de desenvolvimento de diabetes gestacional. Dos analgésicos opioides, a gente usa para tratar dor ou quando existe algum transtorno pelo uso de outros opioides ou de drogas ilícitas. A codeína é DCD, o tramadol é C. Todos os opioides, fracos ou fortes, eles são D no último trimestre. A codeína é DCD, D no primeiro trimestre, porque ela aumenta o risco de síndrome de Down, de malformações do sistema geniturinário, de hernia inguinal e umbilical. Então, se vocês precisarem prescrever um analgésico opioide, essa gestante que está com muita dor de dente e que é antes do 6º mês, vocês podem usar o tramadol em doses absolutamente normais. Lembra toda aquela história da absorção, distribuição, excreção, metabolização e excreção. Os opioides fortes, todos eles são D no último trimestre, o tapentadol também, mas o tapentadol não é B, até porque não se sabe muito bem o que ele é meio parente do tramadol, então acredita-se que ele seja CD. A recomendação do guideline canadense, ela é muito interessante porque ela fala do quê? Como que eu devo fazer, como que eu devo proceder com um paciente que usa analgésico opioide e que fica grávida. Eu tenho que fazer uma redução gradual da dose, se possível na pré-concepção, né, nas tentantes, que é um termo que se usa hoje, e se não for possível, eu vou retirar lenta e gradualmente durante a gestação para evitar contrações uterinas. Olha o que eu falei das contrações uterinas quando você coloca a agulha e faz uma estimulação muito forte, uma eletroestimulação, você pode determinar contrações uterinas, aumentar o risco de abortamento e de trabalho de parto prematuro. Nesta recomendação, eles indicam a metadona e contraindicam tramadol e fentanil. Metadona é o
o analgésico opioide mais utilizado durante a gestação, a metadona e a buprenorfina, porque elas são utilizadas nas drogas adições, e isso é muito frequente nos Estados Unidos. Então, a metadona aqui minimiza o risco de abstinência materna. Se eu tiver que escolher entre metadona e buprenorfina, a buprenorfina se apresenta melhor do que a metadona, embora os resultados sejam a maior parte dos resultados são semelhantes. Tanto uma quanto outra pode determinar natimortos, malformações, retardo do crescimento intrauterino e parto prematuro. E aí nós vamos falar de outros fármacos. Dos relaxantes musculares, que às vezes vocês podem até pensar, passo. O carisoprodol é C, a ciclobenzaprina é B e o baclofeno é C. Se vocês precisarem usar um relaxante muscular, eu usaria a dipirona para sua segurança. E dos anestésicos locais, a lidocaína entra como uma pluma para vocês e como uma pluma para a gente. Quanto que nós usamos lidocaína? Nós usamos emplasto de lidocaína, por exemplo, na síndrome do túnel do carpo, tá? Então, pode ser usado? Pode. E aí eu fui fazer uma revisão sobre anestésico local de uso odontológico. Então, uma das coisas que sempre é colocada é essa posição semissupina. Então, olhem que interessante, né? Essa gestante está com o seu útero deslocado para a esquerda. Desta forma, a veia cava fica absolutamente liberada. Tá vendo? Tem aqui um coxim empurrando esse útero. E aí, antigamente, a gente dizia que vasoconstrictor nunca. E olha o que eu li, depois quero até saber a opinião de vocês. Vários estudos mostram que sim, eu posso usar lidocaína a 2% ou até a 1% com norepinefrina, né, com vasoconstrictor. Por quê? O que eles falam? Que o vasoconstrictor atrasa a absorção do anestésico, isso a gente sabe. Com isso, aumenta o nível sérico de uma forma gradual da lidocaína, não tem pico. E isso é muito mais interessante para o feto do que o não uso do vasoconstrictor. Mas depois a gente conversa sobre isso. Em relação à enxaqueca, que vocês recebem muito essa queixa no consultório, vocês, não é um problema dentário que está determinando a enxaqueca, nós aqui ficamos bem apertados a nível de tratamento, sendo os beta-bloqueadores os mais indicados para o tratamento da enxaqueca. Todos os outros têm aí um comprometimento importante. E a acupuntura, faz ou não faz? Faz, sempre lembrando de descomprimir a veia cava, então, sempre essa paciente, se vocês fizerem sentada, vocês vão usar o coxim, né, para jogar o útero para a esquerda, ou se vocês agulharem a paciente deitada em decúbito lateral esquerdo. A acupuntura na gestação tem tudo aquilo que eu escutei uma parte da aula da Cibele falando, que reduz a dose e a frequência dos fármacos, potencializa a analgesia, reduz a ansiedade. Gestante é muito ansiosa, né? É eficaz e segura, desde que vocês não façam de forma dolorosa. A prevenção é fundamental para evitar tudo aquilo que é discutível, se aumenta o risco de parto prematuro, se aumenta o risco de abortamento, né? Então, não só o uso do fio dental como a escovação, e isso é fundamental que vocês conversem com as gestantes sobre esse cuidado, fazer uma boa higiene, a limpeza dos tártaros desde o segundo trimestre, entre a 17ª e a 28ª semana. Eu costumo orientar as gestantes assim: procurem o dentista antes do 3º mês e antes do 9º mês, porque vocês terão uma higiene bucal ótima e, desta forma, um cuidado com os dentes, com a gengiva, extremamente favorável. No final da gravidez, se você terminar a gravidez sem cárie, sem nada,
você vai ter um período de lactação muito melhor, né? Porque já imaginou dor de dente, a mama, você precisa amamentar, enfim. As intervenções devem ser imediatas na dor aguda. Raio-X após o primeiro trimestre, mas se tiver jeito, se não tiver jeito, vocês podem fazer. Se precisar usar antibiótico, deem preferência à cefalosporina, amoxicilina e a azitromicina, né? Que é uma boa, são bons medicamentos durante a gestação. E eu concluo, acho que estou no meu tempo, lembrando da importância de individualizar o tratamento. Cada gestante é uma gestante, cada gestante tem comorbidades ou não, escolher adequadamente os fármacos e as suas intervenções e lembrar sempre do binômio mãe-feto. E eu agradeço, eu normalmente termino minhas aulas com borboletas, as borboletas são o símbolo da transformação, e eu acho que isso é a nossa missão quanto da área de saúde, é transformar o sofrimento daqueles que nos procuram. Tá? Muito obrigado, e eu me coloco à disposição para as dúvidas. Professora Thelma, muito obrigado, uma excelente aula, parabéns pela sua didática impecável. Eu acho que trouxe muitas atualizações de conhecimento para todos nós aqui. Tem Kátia, né? Gostaria de fazer uma pergunta? Oi, doutora Thelma, obrigada pela sua apresentação. São 2 perguntas. Está ouvindo? Tô. Então tá. Primeira pergunta, a senhora falou que pode se agulhar, o estômago 4 não tem problema. O outro ponto... IG4. IG4, aliás. E o outro ponto é o baço pâncreas 6, que ele faz um relaxamento de musculatura. Também pode ser feito, nada é contraindicado. Você sabe que eu tive na China no passado, e tudo isso que traz na literatura, a gente tem que adaptar para o momento, né, e para a situação. Então, lá, eles não veem nenhuma contraindicação em se usar nenhum tipo de ponto. Eles agulham tudo. A única coisa que você não deve determinar é dor para doente, porque a dor pode levar à contração uterina. Mas você vai conseguir levar ao abortamento? Dificilmente. Eu sempre brinco, espero que os chineses que estejam aqui não me levem a mal, mas se a acupuntura abortasse, a população chinesa não seria tão grande, concordam comigo? Então, tudo depende de como fazer. Segunda pergunta, agulhamento seco. A senhora fazia no seu ambulatório lá de dor pélvica, mas assim, no nosso caso, dos dentistas, não vamos aplicar no mesmo local, né? Aí seria fácil. De preferência não. Em músculo masseter, nós fazemos na área de DTM para ponto gatilho miofascial ativo, né? E já me questionaram sobre isso. Eu não recomendo. Eu falo, não, evita. Se dá para fazer de outra forma, faça, porque é extremamente doloroso. Então, eu vou dar 2 sugestões. Desde que você faça não tão intenso, né? Movimentos mais leves, mais delicados, sempre questionando para a paciente, dói? Se não dói, você vai indo. Mas uma coisa que você pode fazer, vocês já ouviram falar dos emplastros de loxoprofeno? Não, chama-se Loxonin-Flex. Se vocês forem olhar lá na bula, vai estar escrito que não deve ser usado para gestante, e além disso vai estar escrito que não deve cortar. Tá? As 2 coisas podem ser feitas. Pode ser usado para gestante e pode cortar. A absorção sistêmica do Loxonin-Flex é muito baixa, é menor do que 5%. Então, o que eu costumo indicar no consultório? Eu corto do tamanho necessário e coloco no lugar. E a paciente fica 24 horas com ele e tira depois de 24 horas. Salvo se der qualquer tipo de irritação, ela tira no momento. Né? Quando é uma dor de origem neuropática, dificilmente você tem uma gestante com dor neuropática na face. Na síndrome do túnel do carpo, eu prescrevo
o emplasto de toperma, que é a lidocaína 5%, e ela coloca no braço e fica 12 horas com e 12 horas sem, e vai também muito bem, obrigado. Mas no caso, e pode usar o toperma aqui na face? Também pode. Tá? É uma dor músculo-esquelética. Melhora muito. E por quanto tempo? 12 horas também? O toperma fica sempre 12 horas. E ela pode usar meses sem problema. O Loxonin, embora tenha uma absorção menor, mas ele é um anti-inflamatório, a gente usa por no máximo uma semana. Ok, obrigada, doutora Thelma. De nada, Cátia, obrigado pelo convite. Isabela? Nós é que agradecemos. Abre o microfone, Isabela, por favor. Oi, gente, tudo bem? Tudo bom, Isabela? Tudo bom, doutora? Na verdade, a minha dúvida seria sobre eu indico, né, porque eu faço a parte da odontologia biológica e implantes cerâmicos. Aí eu costumo passar para todos os meus pacientes, né, pós-operatório, o Traumel, que é a base de arnica. Traumil, então, mas o Traumil durante a gestação é problema. É isso que eu queria saber. Porque o Traumil, na verdade, ele tem um pouquinho de arnica e tem mais 13 componentes fitoterápicos, não é? Talvez seja mais indicado você passar o Traumil pomada do que o comprimido. Se você disser para mim, Thelma, tem algum relato? Não, não tem. Mas vai que esta mulher aborte. Sim. E vai que ela procure na literatura. Entendeu? Sempre cai, a né? A culpa é sempre do outro. Tá certo. Muito obrigada, viu, doutora? De nada. Hélio? Doutora Thelma, mais uma vez aqui agradecendo a sua disponibilidade, né? Nós sabemos que a senhora estava ou está em outro evento quase que ao mesmo tempo, né? Não, vou contar para você, Hélio. Hoje é um dia que eu faço um trabalho. Pensa numa pessoa que vai feliz. Eu vou a Campos do Jordão, que é próximo aqui de Taubaté, e lá nós temos eu trabalho na Fundação Lia Guiar, que a dona Lia é uma benemérita da cidade e que montou um núcleo de saúde, e que nesse núcleo de saúde eu implantei um serviço de acupuntura e dor. Legal. Mas, assim, a minha pergunta existe, assim, um conceito, né, de um cuidado que nós devemos ter com o ponto B67, por ele ser, de alguma maneira, abortivo. O alvo dele parece que é útero. A senhora não tem nenhuma contraindicação em relação a esse ponto? Então, de novo, eu vou dizer para você o que eu respondi para a Isabela. Se a paciente se você fizer, se a paciente for ler na literatura e descobrir que esse ponto podia ser um ponto abortivo, tá? Ferrou sua vida. Então, cautela, né? E canja de galinha não faz mal para ninguém, certo? Então, eu acho que, assim, tudo aquilo que a gente puder evitar, ainda mais com uma pessoa ansiosa, preocupadíssima com a saúde do seu bebê, né? Elas chegam, muito interessante, elas ligam para saber se passam a tinta A ou B para pintar o cabelo, se o esmalte X não faz problema, se a criança que está a 10 quilômetros teve rubéola, se isso vai atrapalhar a vida dela. Então, a gente precisa tomar cuidado. Né? A literatura diz, mas, de novo, eu vou te dizer, diz, mas tem trabalhos? Existem evidências? Não tem, né? Nem trabalhos, nem evidências. Mas existe. Então, eu não usaria. Mas se você perguntar para mim, você usa o G4? Eu uso. Você usa BP6? Eu uso. Em mãos habilidosas, que não determina dor, é tranquilo. Foi como a Kátia falou, faz agulhamento seco, eu sou louca por causa de um agulhamento seco. Né? Eu inativo os pontos gatilhos, vocês devem fazer semelhantes. Então, na gestante, eu vou com muito mais cuidado. Ela normalmente tem muita dor lombar, muita sacroileite, e eu faço, mas sempre preservando a questão dor.
Perfeito. Obrigado. De nada. Muito bem, mais alguma questão? Eu acho que nós podemos, então, agradecer a doutora Thelma pela gentileza, disponibilidade aí no sábado à tarde, de estar com a gente, dividindo seu horário, com outros compromissos. E, Isabela, quer falar mais alguma coisa? Não? Levantou a mão? Acho que não, né? Não, desculpa. Ok. Então, muito obrigado, doutora Thelma, pela nos atualizar nos conhecimentos aqui. E tenha um bom fim de semana. Se a senhora puder conseguir acompanhar o restante do nosso evento aqui, está convidada. Tá? Mais uma vez, Muito agradecer, obrigada. esperando contar com a senhora numa próxima oportunidade também. Muito obrigada. Espero que tenha complementado os conhecimentos de vocês e, sobretudo, que não vejam a gestante quanto, eu sempre brinco com uma mulher com um manto sagrado, né? Que nada dela dói, nada acontece durante a gestação, porque Deus protege. Não é assim. Então, a gente precisa cuidar da dor dela, porque se vocês não cuidarem, a dor aguda vira dor crônica. E aí é um grande problema. Então, eu agradeço a atenção, agradeço o convite, vou tentar acompanhar um pouco aqui, porque eu acabei de chegar, mas me ponho à disposição quando vocês assim quiserem. Um beijo grande para todos, bom fim de semana. Obrigado.